Eu voltei para o Brasil e quase 4 meses depois eu precisei do SUS. E eu pedi muito a Deus para guiar as minhas palavras nesse momento, para que eu não fosse leviana e mal interpretada em nenhuma das palavras que vão sair da minha boca agora. Sim, SUS. Qual foi a minha experiência com o SUS? Depois de viver 21 anos fora do Brasil, depois de viver 21 anos nos Estados Unidos, quais foram as maiores diferenças entre os cuidados lá e talvez o descuidado aqui? Vocês estão preparados para escutar o meu relato sobre o SUS? Lembrando que todas as palavras que vão ser ditas aqui, elas vêm de experiência própria e eu posso provar cada uma delas. Meu marido sofreu um acidente com uma maquita, enquanto ele cortava um pedaço de madeira para terminar a casa da Dona Rosa, a casa que a gente está fazendo. Um projeto social lindo, que ainda não foi concluído, porque há 10 dias atrás nós tivemos que parar nossa vida, parar tudo e clamar pela vida do meu marido. Tudo aconteceu muito rápido. A maquita enganchou na barra da camisa, bateu no braço e foi para a barriga. Eu levei meu marido para o hospital, para a UPA, segurando o intestino nas mãos. Ele segurando o intestino nas mãos. Tudo aconteceu muito rápido. Os primeiros socorros foram feitos na UPA e logo em seguida nós conseguimos a transferência para o hospital, que é referência na cidade onde nós estamos, e graças a Deus ele foi transferido muito rápido, muito rápido, e também foi para o centro cirúrgico muito rápido. Ele foi atendido pela equipe cirúrgica depois de 4 horas no centro cirúrgico. Ele saiu de lá com vida. Eles salvaram o meu marido. Foi necessário fazer a reconstrução da parede do intestino todo. Ele perdeu 10 centímetros do intestino, saiu de lá com 50 pontos na barriga e comigo, esperando ele do lado de fora. Assim que ele foi liberado do centro cirúrgico, que passou pela sala de recuperação e foi entregue para mim, nós dois fomos conduzidos para a enfermaria, ainda pelo SUS. Foi aí que começou o meu pesadelo. Ele tinha acabado de passar por uma cirurgia invasiva, ele ainda estava acordando. Ninguém me explicou, o médico não veio conversar comigo naquele momento para falar quais os cuidados, qual o procedimento. E na minha cabeça estava tudo errado naquele momento, porque a gente estava na enfermaria, não tinha nenhum aparelho ligado nele para olhar sinais vitais, não tinha oxigênio, não tinha remédio ligado, não tinha soro correndo na veia. A gente não estava sozinho num quarto, a gente estava com mais 2 pessoas, eram 3 camas na enfermaria. A situação era um tanto precária, mas até aí tudo bem. Até que ele começou a sentir falta de ar e eu precisei que a enfermeira viesse olhar o que estava acontecendo. Eu simplesmente não encontrava ninguém para me ajudar. Na hora fui de novo na entrada do centro cirúrgico, que era o caminho que eu sabia fazer, desesperada. Eu estava desesperada. E a moça olhou para mim na maior calma do mundo, como se nada estivesse acontecendo. Falou para mim: você tem que encontrar a enfermeira da área dele. Eu falei: onde é que eu encontro essa enfermeira? Ela falou: você vai ver uma placa escrita enfermaria, é lá que você encontra. Eu saí correndo para procurar a enfermeira. E na hora que eu encontrei, ela não podia atender o meu marido. Ela não podia atender o meu marido, porque ela estava no horário de trabalho, mas ela estava comemorando o aniversário de uma outra enfermeira. Estava tendo uma festinha. Enquanto as pessoas estavam agonizando, não só o meu marido, elas estavam comemorando uma festa de aniversário. Quando eu postei um videozinho do meu marido, muitas pessoas duvidaram que o acidente dele tinha sido verídico, porque pessoas acreditam que vale tudo por mídia, não eu. Porque exatamente do outro lado da tela houve a dúvida que teve em mim mesma. Cadê o soro? Cadê o remédio? Cadê o cuidado de um pós-cirúrgico tão traumático? Ele estava no SUS. O que é que eu tenho para falar sobre o SUS?
Primeiro, eu vou dizer que se eu estivesse nos Estados Unidos, porque eu precisei do sistema de saúde deles durante várias vezes, a situação teria sido completamente diferente. Eu não teria precisado correr atrás de ajuda de uma enfermeira que estava comemorando o aniversário de outra enfermeira. Primeiro, porque essa conduta não haveria lá. Segundo, porque a enfermeira estaria atenta, porque teriam aparelhos ligados ao meu marido naquele momento. A impressão que eu tive vendo tudo que eu vi naquele momento. A equipe médica, a equipe cirúrgica, fantástica, fantástica. Fez o trabalho deles, salvou a vida do meu marido. Não mediu esforços, independente se ele estava sendo pago pelo Sistema Único de Saúde ou se ele estava sendo pago por um plano de saúde, se ele estava recebendo mais ou menos por aquilo. A equipe médica fez um trabalho excelente. Salvou a vida do meu marido, sem distinção de quem ele era ou de quanto ele tinha. Quando meu marido saiu do centro cirúrgico, a história foi outra, completamente diferente. Eu vi pessoas precisando desesperadamente de socorro. Eu vi pessoas sem saber o que fazer. Eu vi pessoas deitadas no chão. Eu vi o que ninguém merece ver no momento em que a gente só precisa de ajuda, de socorro. Talvez as pessoas que estivessem ali do meu lado, elas não estivessem na situação que eu, como uma pessoa que não fiz medicina, que não entendo de quadros de saúde, que não entendo de doenças, não entenda da urgência da situação delas. O que eu percebi é que o Sistema Único de Saúde funciona. Mas as pessoas que trabalham para o Sistema Único de Saúde, no setor que eu presenciei, não têm humanidade no coração. E eu relutei muito para vir fazer esse vídeo, porque eu me perguntei, vai agregar o que na minha vida? Sabe? E aí depois eu falei, não é sobre mim, não é só sobre mim, porque eu tive a opção de não permanecer naquele ambiente. Porque quando eu vi um mosquitinho pousado no curativo, na barriga do meu marido, que tinha acabado de ser costurada dentro de uma sala de cirurgia, quando eu vi a situação ao meu redor, eu entrei em desespero e falei, os médicos salvaram, mas se eu não estiver do lado, se eu não fizer a minha parte, ele não vai sair daqui com vida. Naquele momento, eu tive condições de tirar ele daquela situação. Eu podia simplesmente não fazer esse vídeo e falar sobre esse assunto, porque eu sei que vai me trazer um desgaste psicológico, eu sei que os comentários que vão ser gerados vão trazer polêmica na minha vida, eu sei que o momento em que eu vivo no momento, eu preciso me resguardar e eu preciso de paz, porque eu preciso estar forte para cuidar de quem eu amo. Mas e quem não é forte o suficiente, que não tem quem cuide? Vai continuar sendo tratado dessa forma? Eu vi uma pessoa pedindo socorro por várias vezes e as enfermeiras comendo coxinha e cantando parabéns. Eu vi, não me contaram, eu vi uma pessoa perdendo a paciência porque um ente dela estava com traqueostomia e estava aspirando secreção, olhar para a enfermeira e falar, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda, vocês vão esperar o pior acontecer para fazer alguma coisa? A enfermeira olhou para ela, no fundo dos olhos dela, colocou a mão na cintura, ao invés de correr para ajudar, ela falou, você tem que entender que ele não é o único paciente que você tem que esperar. Esperar o quê? A festa de aniversário acabar no horário de trabalho? Lembrando também que o meu canal conta as experiências da minha vida e que aqui eu não levanto bandeiras políticas, porque eu não defendo homens, eu defendo ideologias. O SUS salvou a vida do meu marido. Os funcionários que receberam meu marido depois da cirurgia não estavam preparados. Não estavam preparados. No sentido de que eu faço projetos sociais. Eu nunca dei o que me sobrou. Eu sempre pensei com amor no próximo. O que eu percebi vivendo a situação que eu vivi é que falta amor, falta cuidado. Eu sei que nós somos frutos do meio e que quando você trabalha dentro de um hospital, as situações não te chocam tanto quanto as pessoas que acompanham os pacientes. Mas se a situação não te choca, eu acho que o que você tem que ter de mínimo é respeito e solidariedade pela dor do próximo.
Cantar parabéns dentro de um lugar, comemorar a vida de alguém, enquanto outros estão lutando para a vida de quem se ama, é um tanto quanto desumano. Você não concorda comigo? Talvez o que esteja faltando é preparo. Preparo para as pessoas que estão trabalhando para o sistema. Talvez o que esteja faltando é só compaixão, é solidariedade, é se colocar no lugar do outro. É saber que quando falta esperança na vida do outro, o que se pode fazer é dar o seu melhor. E saber que momentos de celebrar existem na vida de todo mundo, mas que existe lugar e hora para isso. Será que tem muita coisa para ser mudada? Tem muita coisa para ser mudada. Eu saí de lá com meu marido vivo e com vários questionamentos no meu coração e com um desejo muito grande de ser alguém que pudesse fazer algo, de ser alguém que pudesse olhar aquela situação e intervir por quem não tem condições de fazer nada por si mesmo. Eu fui parar no SUS. Eu sou grata ao Sistema Único de Saúde, à equipe cirúrgica, mas falta muita coisa. Falta compaixão, falta amor, falta cuidado com quem no momento de angústia só precisa de ajuda. Então sim, eu precisei do SUS. Sim, ficou meio a meio, metade da equipe fantástica, a outra metade, infelizmente, não tem coração. E é sobre isso. É sobre amar o próximo como a ti mesmo. É sobre olhar quem você não conhece que está numa situação de desespero e fazer por ele o que você faria por alguém que você ama. É sobre ter piedade no seu coração. Amanhã eu trago para vocês a minha experiência na área particular do hospital aqui no Brasil. O que aconteceu? Quanto foi que eu gastei em 6 dias de internação? Qual foi a diferença entre estar no SUS e estar particular aqui no Brasil? Será que eu preferiria ter passado por tudo isso nos Estados Unidos ou aqui no Brasil? Eu confesso para vocês que eu não preferia ter passado por isso em lugar nenhum do mundo, porque quem viu o que eu vi e passou pelo que eu passei ao lado do meu marido, nunca mais vai enxergar a vida com os mesmos olhos. Hoje, nós somos extremamente gratos a tudo, mas não somos coniventes com tudo. O que é certo e o que é errado é errado. Muita coisa tem que ser mudada e para isso, a gente precisa de um povo unido, que brigue menos por pessoas e mais por direitos. Que olhe menos quem fala e quem manda e passe a exigir quem faça acontecer. Mais uma vez, esse vídeo não é com intuito político. E aí, o que você acha disso tudo? Você já teve boas experiências no SUS? Você já teve más experiências? Você já viu algo semelhante? Você concorda com o que eu disse aqui? Você discorda? Qual é a sua opinião? Eu espero que você tenha o melhor tratamento que você puder receber se um dia você precisar. Um beijo no seu coração e até amanhã, se assim o Senhor permitir.